Hebreus capítulo 12, verso 12 em diante diz: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Amém? Irmãos, o problema da depressão é um problema que vem aumentando muito. É o mal do século, as doenças de ordem psicológica. A depressão ela é a primeira. Depressão, estresse, são os primeiros problemas que eles culminam em outros problemas mais complexos ainda se a pessoa não tratar isso daí. Pode ter a pessoa atingir vários transtornos, síndromes, né? Síndrome do pânico, síndrome de borderline, tantos nomes, transtornos emocionais, diversos transtornos, né? A pessoa não se alimenta mais, ou a pessoa come demais, e são tantos transtornos que eles partem da depressão, eles principiam num abatimento, começam no abatimento. E a depressão, ela nada mais é que um abatimento. Um abatimento emocional, um abatimento espiritual, consequentemente um abatimento físico, né? Então ela nada mais é que um abatimento. Diversas pessoas nos nossos dias têm sofrido desse problema, desse mal. É um mal do nosso século. Muitas pessoas chegam ao clímax de cometer o suicídio. Quantas pessoas? Há pouco tempo atrás, um filho de um pastor conhecido, muito conhecido aí, ele teve depressão, evoluiu para um quadro, uma síndrome uma coisa mais grave, e o menino se suicidou. Era um jovem, um adolescente, se suicidou. E tantas outras pessoas que cometem suicídio. Nós tivemos um caso recente aqui na rua, né? Uma pessoa até que veio aqui na igreja, perturbada. Fomos lá na casa dele, o pastor foi lá, depois, mais uma vez, né? O irmão Marco foi também. Mesmo assim, a pessoa já há muitos anos com depressão, já tinha virado um transtorno mais grave, e a pessoa foi ao suicídio. E esse não é o único caso aqui no bairro, tivemos outros casos também. Se a gente for buscar a nossa mente, e todo mundo aqui conhece alguém que teve depressão, que tem depressão, pessoas na igreja que tiveram, que têm, que ainda lutam contra esse problema, né? E é um problema que faz parte do nosso meio. Um cristão pode ter depressão, um crente pode ter depressão. Homens na Bíblia tiveram aquilo que nós podemos chamar de depressão, tiveram um abatimento, ainda que momentâneo. Deus veio até eles, curou as suas feridas, mas eles por alguns momentos tiveram um abatimento. Posso citar alguns aqui, o caso de Moisés, em alguns momentos lá, em Números capítulo 10, capítulo 11, alguns momentos que ele chega também a pedir a morte para o Senhor, ele cansei, quero jogar tudo pro ar, não aguento mais. E o Senhor vem até ele, trata com ele e sara as suas feridas. E tem o caso de Elias, vocês se lembram? 1 Reis, capítulo 19, capítulo 18, capítulo 19, que ele teve também esse problema também. Depois lá daquele episódio dos profetas de Baal, os profetas de Baal lá, que ele achava que haveria um grande avivamento, haveria um grande despertamento ali na nação, depois que desceu o fogo lá, foi até o texto que o pastor usou aqui no seu estudo, e ele achou que haveria um grande avivamento, haveria um grande despertamento, mas não houve. O povo não se converteu e ele subiu na montanha lá e também pediu a morte para Deus, se desacreditou da vida, se desanimou. Como nós já dissemos aqui, é um mal que tem acometido muitas pessoas. Então, depressão nada mais é que um abatimento emocional, um abatimento espiritual. E perceba, irmãos, o diabo, nosso adversário, ele não ignora nenhum ponto nessa luta, ele não ignora nada. Nós estamos numa batalha, nós estamos aqui numa grande disputa, num grande jogo, numa grande guerra contra o diabo.
E ele não ignora nada. Ele conhece o ser humano, ele conhece as fraquezas do ser humano, ele sabe como desequilibrar o jogo, como desequilibrar no combate. Ele não ignora nada. Nós também não devemos ignorar nada. Nós não devemos ser displicentes em uma área da nossa vida. Todas as áreas nós temos que ser vigilantes, né? Temos que ser preocupados, temos que cuidar bem da nossa vida em todas as áreas. Mas como eu coloquei no plural, depressão, suas causas e sua cura, existem pelo menos 3 causas principais que levam a pessoa a um abatimento. Primeiramente, a causa fisiológica, por motivos obviamente físicos. Em segundo lugar, a psicológica, por razões psicológicas, é uma questão de entendimento, é alguma coisa na mente que está bagunçada e precisa ser corrigida. E terceiro, espiritual, opressão mesmo, né? Opressão espiritual, atuação, um ataque direto do inimigo, né? Um ataque diabólico contra a nossa vida, né? Ou simplesmente por razões de ordem espiritual. Razões de ordem espiritual, que às vezes sendo ali corrigido, uma operação espiritual direta ali, pode ser solucionado esse problema. Amém? O assunto é extenso, não vou conseguir falar tudo aqui numa noite só. Se o Senhor nos permitir, em outra ocasião a gente fala das outras. Mas hoje eu quero me concentrar na causa fisiológica, na causa física. Bom, essa primeira causa, a causa fisiológica da depressão, ela nada mais é que a ausência de algumas substâncias no seu corpo. É por isso que quando a pessoa tem a depressão, ela vai no médico, o médico, ele vai fazer o quê? Primeiramente, ele vai entrar com medicamento. E ele vai receitar o medicamento, porque ele pressupõe que o seu corpo não está produzindo as substâncias que deveriam produzir. E existem algumas substâncias que elas produzem em nós a sensação de alegria, a sensação de prazer, a sensação de felicidade, de relaxamento. São substâncias. Adrenalina, endorfina, serotonina, são substâncias. Tem pessoas que vivem aí no mundo radical aí, né? Anda de moto, pula de bungee jump, pula de salta de paraquedas, porque adrenalina, ele fala adrenalina. O que é adrenalina? É a substância que o cérebro produz naquela situação de medo ou naquela situação de aventura, de desafio, que causa esse prazer, essa emoção, essa alegria. E tem pessoas que vivem em função disso. Então nada mais é do que, tenta imaginar você entrando num aviãozinho pequenininho, o avião subindo, seu coração batendo, e aí joga uma mochila nas costas suas, você vai pular de paraquedas agora. E agora? Aquela situação, aquele ambiente, o seu cérebro, ele produz, o contexto faz o seu cérebro produzir essas substâncias, né? Seu coração dispare aquela euforia. Nada mais é que substância. São substâncias químicas que estão percorrendo o seu corpo, né? Estão no seu sangue. E faz toda aquela euforia, aquela emoção e etc. Então o médico ele entra com medicamento, porque ele entende que a ausência de substâncias, essas substâncias que produzem alegria, relaxamento, né? Que produzem prazer. Então ele vai entrar com esse medicamento. E ele vai te encaminhar para um psicólogo. Ele vai entrar com a parte de conversar, entendendo que alguma coisa está errada aqui na cabeça. Isso é o médico, o profissional, o médico do mundo. E ele, sendo cristão ou não, sendo ateu, ele vai, se ele for prudente, ele vai falar, procura uma religião. Ele vai falar isso. O psicólogo vai falar isso para você, procura uma religião, né? Vai numa igreja. Mas ele, na ignorância dele, ele fala, vai na igreja, vai na igreja evangélica, vai na igreja católica, procura uma religião, budismo, qualquer coisa. Porque também entende-se que é um problema da alma. Então perceba essa divisão. Perceba essa divisão. E essa divisão
eu não falo só baseado naquilo que o médico entende, porque o médico também ele entende essa divisão. Eu falo baseado na própria palavra, que nós vemos como o Senhor trata algumas situações. Se o Senhor nos permitir, nós vamos falar dessas situações. E também próprios servos de Deus do passado falam dessa divisão. Por exemplo, um servo de Deus do passado, um pastor, que foi pastor na Inglaterra, na igreja presbiteriana na Inglaterra no século XX, chamado Martin Lloyd-Jones, ele fala dessa divisão em 2 livros, no livro Depressão Espiritual e no livro O Combate Cristão. Ele vai falar dessa divisão. Outro pastor de linha batista fala também dessa divisão, é o pastor Charles Swindoll, ainda é vivo ainda, um americano. E outros pastores também falam dessa divisão. Então, é ignorância nós falarmos assim, quando uma pessoa está com depressão, aí a gente fala, irmão, isso aí é espiritual, vamos lá orar, repreender o demônio. E não é uma coisa mais complexa, pode ser que seja, mas aí você vai lá, ora, e não é, e a pessoa está com a cabeça, né? Quantas vezes a gente chega na casa da pessoa, a gente ora para a pessoa, ora, a pessoa cai no chão e, sabe, e sai aquela opressão, parece que na hora, passa alguns minutos, daqui a pouco a cabeça dela está bagunçada ainda, aí precisa voltar, aí precisa conversar, aí precisa trazer todo um trabalho, não é algo simples assim. Ou também não é só você falar assim, vai lá no hospital, vai lá no médico lá, ou vai na farmácia, compra esse remédio que vai curar. Você está entendendo? O diabo ele faz a gente ficar pendendo entre essas 3 causas e nos faz de bobo. Na verdade, nós devemos, é um problema de um contexto um pouco maior, que precisa ser, tem todo um trabalho que deve ser feito, ainda que o Senhor pode entrar na vida da pessoa e intervir ali num piscar de olhos. Deus pode fazer isso, né? Pode fazer, mas muitas vezes nós vemos que não é assim que acontece. Às vezes a cura acontece através de uma conversa, às vezes de uma iluminação, de uma palavra. Não é necessariamente uma libertação de ordem, sabe, metafísica. A libertação está acontecendo, mas você não vê, não é algo extraordinário. É algo que ocorre dentro da pessoa. Talvez uma coisa que ela entendeu errado, né? Ou alguma coisa na prática dela, diária, está errada, e Deus corrige. E Deus nos usa para isso. Deus usa a sua palavra para isso. Eu quero falar hoje, primeiramente, da causa fisiológica, da causa física. Nós não vamos falar da causa espiritual e nem da causa psicológica. Nós vamos nos concentrar na causa física, tá bom? Muitas vezes, algumas pessoas, elas têm esse abatimento justamente pela falta dessas substâncias. Só que não adianta ela só corrigir com remédio. A vida da pessoa tem que mudar. A palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela muda todo o nosso ser, inclusive a nossa prática diária. Só que acontece que algumas pessoas, elas se acomodam, elas baixam a guarda, e aí o diabo vai entrando devagarzinho, e ele vai corrompendo o ritmo ou estilo de vida que aquele cristão deveria viver. E ele vai mudando aos pouquinhos, muda aqui, muda ali, sugere aqui, sugere ali. Quando você vê, sua vida já está totalmente correndo por um outro lado, e ele deveria correr por esse lado, esse caminho central, mas o diabo consegue te desviar. Em algumas práticas diárias, ele vai crescendo, vai aumentando, quando ele vai te tirando do percurso na sua vida prática. E isso pode te levar a um estado de abatimento, de tristeza espiritual, e pode evoluir para algo pior. Exemplos práticos. A gente vai na parte teórica aqui agora. Exemplos práticos. Primeira coisa, uma das coisas que Deus muda na vida do crente, quando transforma, a pessoa se encontra com Jesus, é a questão da disciplina. Irmão, quando você é do mundo, você é largado, você é de qualquer jeito. Quando Deus entra na sua vida, uma das coisas que Ele faz é a disciplina. Ele conserta. Ele te faz uma pessoa disciplinada. Ele te faz
cumprir horários, ele faz você ter metas a seguir, entendeu? E a gente vê que uma pessoa que está num estado de depressão, num estado de abatimento, ela perdeu essa questão da disciplina. Ela perdeu. Ela precisa recuperar a questão da disciplina. E o diabo sabe disso, ele nos conhece. Então, o que ele luta todos os dias conosco é bagunçar o nosso dia. Você sai do culto, né? Despertado, você ouve aquela palavra, louva a Deus, né? Aí você vai para casa, come aquela janta, aquela macarronada com salsicha picadinha, né? Aí você vai dormir gostoso, feliz da vida. Aí você propõe na sua mente, amanhã eu vou levantar, eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou trabalhar, vou para o serviço cantando um hino, vou ler um livro cristão. E você põe metas. E o diabo sabe disso. E logo quando você acorda pela manhã, o diabo já está do lado, esperando você sair de casa para já bagunçar o seu dia. Você acha que o diabo não faz isso? Lógico que ele faz isso com todos nós, todos os dias. E ele já começa a bagunçar o seu dia, ele começa a desviar o seu percurso. O percurso que Deus te instruiu, que Deus mexeu dentro de você para fazer, para te levar, né, esse percurso em linha reta, ele começa a tentar seduzir para te tirar desse caminho. Ele começa a distrair. Aí, de repente, uma ligação aqui, né, alguma coisa que te chamou a atenção no celular ou na televisão, aí alguém, ou um problema que surge, ou alguma coisa, e aquilo vai tirando você da sua concentração. Quando você vê, parece que eu estou descrevendo a sua vida, né? Por quê? Porque isso acontece com todo mundo, até comigo. Quando você vê, você não orou. Quando você está passando, já está anoitecendo, você não orou, você não leu, você não fez nada de ordem espiritual, você só ficou preocupado com coisas desse mundo. O diabo faz isso. Então, disciplina. E ainda nessa parte prática ainda, sono. Tempo de sono e quando eu vou dormir é extremamente importante. Irmãos, nós somos seres humanos, né? Você pega assim a sua belisca aí para você ver se é de carne e osso. Você precisa descansar todos os dias. Você precisa ter um horário de sono, um tempo de sono onde você vai recuperar suas forças. Normalmente uma pessoa que tem transtornos emocionais, tem depressão, essa parte já se perdeu. O seu horário de sono está completamente desregulado. Ela dorme pouco, ela dorme fora de horário. E isso influencia no dia seguinte. Você sabe muito bem. Se você chegar hoje na sua casa comer aquela macarronada com salsicha e cebola, se você for deitar para dormir 10 horas da noite, 9 horas ou 11 horas, você vai dormir, aí você dorme umas 7, 8 horas de sono, você levanta no dia seguinte bem, toma aquele cafezão, né? Aquele café com farinha, mistura, come um pão com manteiga, e você se sente bem fisicamente. Mas agora, se você pega o celular ou o computador, fica na internet, meia-noite, 1h da manhã, 2 horas, 3 horas, ou assistindo televisão, passando os canal, e vai dormir 3 horas da manhã, para acordar às 7 para ir trabalhar. Você já acorda um pouco esgotado. Agora imagine repetidamente essa rotina, todos os dias. Você não tem hora para dormir e sempre tem que acordar cedo. E aí vai entrando nesse ritmo. Um dia você dorme às 11, outro dia você dorme 1h da manhã, outro dia você não dorme, você está com a cabeça agitada. Isso vai te esgotando. Isso vai te influenciando na sua vida espiritual. Vai influenciando na sua vida espiritual. Aí você está cansado, você está fatigado, sua mente não funciona direito. Aí você vai ter força para orar? Você vai ter paciência para se debruçar na palavra, depois de ter trabalhado o dia inteiro, ou estudado, na escola, na faculdade, no curso. Você não vai ter. Aí chega a noite, você está esgotado, você vai vir para o culto? Só se a gente mandar um guindaste lá, tirar você da cama, assim, trazer, jogar você na igreja. Não vai, você vai entrando num ritmo alucinante. Normalmente a pessoa que está em depressão, ela já está nesse ritmo há muito tempo.
Ela já está nesse ritmo há muito tempo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. O diabo sabe que você tem que dormir 7 horas no mínimo por dia, 8 horas por dia. Ele vai atrapalhar. O que ele puder atrapalhar, ele vai atrapalhar. Então veja, o povo hoje, pode ver, o povo hoje não tem hora para dormir. Nós trocamos o dia pela noite. E a palavra fala em Romanos, que nós não somos da noite, nós somos do dia. É claro que ele fala isso no sentido da noite, no sentido conotativo, no sentido de trevas, de pecado, mas a maioria dos pecados são praticados à noite. O bailão é de dia ou é de noite? Não, o bailão começa meia-noite. O forró, o baile funk, não sei o que, é tudo de noite. Então nós não somos da noite. Os programas e os canais ilícitos eles passam de noite. Não vai passar de manhã, vai passar de noite. O filme de terror, né? Você acha que vai passar um filme de terror 9 horas da manhã? O filme de terror vai passar à noite, meia-noite, né? Então perceba, nós somos os filhos do dia, não da noite. A noite é hora de dormir, é hora de descansar. É claro que cada organismo, né, tem gente que dorme cedo, muito cedo, 7 horas da noite, 9 horas da noite, 8 horas da noite. Tem gente que dorme um pouquinho às 10, às 11, talvez meia-noite, que alguns estudam. Mas desde que haja uma regra, uma disciplina, eu durmo esse horário e acordo esse horário e eu me recomponho. Se você pegar as biografias dos homens de Deus do passado e ler, todos os homens de Deus do passado, você vai pegar a história da igreja, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, não sei mais quem, você pegar os missionários pentecostais suecos que vieram para o Brasil, Gunnar Wing, Daniel Berg, a Frida Wingren, várias biografias, você vai notar que todos eles tinham uma coisa em comum: disciplina. Eram disciplinados. E alguns deles falam nas suas biografias sobre o horário do sono. Por exemplo, a autobiografia do George Miller. Alguém já ouviu falar do George Miller? É aquele inglês que cuidava de orfanatos, né, na Inglaterra. Tinha orfanatos, cuidava de crianças, era um servo de Deus. Um homem de Deus que pegava as crianças na rua e ele fundou orfanatos para meninos e meninas órfãs. No século XVIII, século XIX. Não me recordo o século. Mas ele mesmo fala na sua autobiografia que ele dormia exatamente 7 horas por dia de sono. E ele falava que para o servo de Deus não era apropriado dormir menos e nem também dormir muito. Ficar muito tempo dormindo também. Dormir 10 horas, 15 horas de sono também não. Ele defende esse equilíbrio. John Wesley tinha uma vida regrada. Tem até um relato dele que ele está na casa, depois que ele pregou num lugar, ele foi para a casa do pastor jantar. Convidaram para jantar, é normal, isso é natural, isso é um costume desde o passado. Aí quando deu a hora, eles estavam numa conversa, já tinham jantado, deu a hora. Ele falou: me desculpe, mas eu tenho que levantar, eu tenho que ir embora, que eu tenho que dormir, que amanhã eu acordo 4 horas da manhã, para mim orar e ler a Bíblia. E levantou e saiu. Era regrado, deu a hora, desculpe, Deus abençoe, tchau. E saía. E posso citar muitos outros aqui. É só você pegar as biografias dos servos de Deus do passado. E não precisa nem ir tanto. Se você pegar na Bíblia, você vai ver os servos de Deus da Bíblia vivendo uma vida disciplinada. A menos que estejamos num contexto de que não temos, nós estamos por exemplo, os cristãos que viveram na época do nazismo, na época do comunismo, eles viveram um ambiente diferente, mas mesmo assim, você tenta o máximo possível viver uma vida disciplinada. Outra coisa, alimentação. A Bíblia fala sobre alimentação. Ela já deixa ali no Antigo Testamento, tem os alimentos que tinha que comer, que não podia comer. Nós não estamos mais na época da lei, no tempo da lei, para cumprir a risca, mas os princípios ficam. Que a alimentação tem que ser adequada, tem que ser regrada, tem que ser saudável. O que é saudável, irmão? Fruta, verdura, salada, carnes, isso sendo bem feito, tirando aquela gordura, a carne, grãos, cereais, coisas que contêm fibra, que contêm vitamina. Veja, agora imagine o crente. Todo dia, terminou o culto, ele vai lá,
chama uma pizza, né? Aí no dia seguinte, chama um lanche, chama uma esfirra, né? E toma um Guaraná, uma Coca-Cola. Não estou falando que... Irmão, eu como lanche, né? Eu como pizza, tomo Guaraná também, mas isso não pode ser uma rotina. A rotina tem que ser o normal, tem que ser o de manhã, né? O pão, né? O cafezinho, o leite, né? Ou uma fruta, né? Uma fruta também, né? O arroz, feijão, uma carninha ali e uma salada. Tem que ter uma alimentação regrada, não pode comer muito. A Bíblia fala sobre a glutonaria. Tudo isso não faz mal só para o nosso espírito, não, faz mal para o nosso corpo também. Glutonaria, comer demais. Ou não comer nada. Não comer nada, né? Ficar só comendo miojo. Tem gente que se deixar e só come miojo, bolacha. Só veneno. E tudo isso atrapalha, tudo isso te leva a um estado, a uma anemia. Muitas vezes a pessoa está abatida, está num abatimento e aquilo é anemia, a pessoa está anêmica. Aí a pessoa vai ter vontade de orar, vai ter vontade de ler a Bíblia, vai ter vontade de fazer visita, vai ter vontade de evangelizar no culto ao ar livre, vai ter vontade de estar ativa, trabalhar na obra de Deus? Não vai. Ela tem uma vida totalmente desregrada, o diabo bagunçou a vida dela. Você precisa tomar a rédea da sua vida, entregar na mão de Deus e Deus te dirigir em todos os detalhes. Eu não entendo essa turma aí que Deus é soberano, né? A turma do Deus é soberano. Deus é soberano só na teologia dele, da cabeça dele, mas na prática, a vida prática de Deus não é soberano. Deus não controla a vida dele, quem está controlando é o diabo que está controlando a vida dele. Está tudo bagunçado. Água, consumir água, meu, tomar água. Tomar no mínimo, né? O mínimo que diz é 2 litros de água. 2 litros de água por dia, tem que tomar bastante água, tem que se hidratar. Agora um ponto importante, atividade física. E quando eu falo atividade física, eu não estou falando de você ir lá na academia e ficar assim, ó, não. Aí fica lá ouvindo a música do mundo, né, aquela música do mundo, aquele pessoal tudo seminu lá, e o crente lá, bobão lá. Paga, dando dinheiro ainda. Aí vai chegar um momento, ele não vai ter dinheiro, né, para pagar, Deus vai tratar com ele, e ele vai sair, e aí fica no efeito sanfona, né, chama de efeito sanfona. Quando eu falo de atividade física, seriam as atividades aeróbicas, não atividade muscular, atividade aeróbica. Pode ver os crentes no passado, não tinha academia, né? Eles não precisavam assim, vou marcar, hoje eu vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corrida, vou andar de bicicleta. Não, porque eles já eram assim, entendeu? Eles já andavam, percorriam quilômetros para ir na igreja, para evangelizar, para fazer uma visita. Então eles estavam sempre fazendo atividade física. O servo de Deus na Bíblia mesmo. Atividade aeróbica, caminhada, corrida, né? Andar de bicicleta. Você pode fazer atividade física sem pecar. E sem dar dinheiro para os outros, de graça. Não consigo entender, a pessoa paga para ela ficar lá na esteira, lá na frente do espelho, assim, fica lá. Você pode fazer na rua, você pode, né? Vou fazer uma visita por irmão, vou marcar e vou lá. Aí você vai. Não precisa pagar, não precisa de esteira. Pega a bicicleta e vai. Ainda mais hoje, na época do carro, né? O carro é uma maravilha, né? Você senta e vai só... É bom, o carro é maravilhoso, mas nós temos que reservar o nosso momento para a nossa atividade física também. E o diabo sabe disso. Se o diabo puder jogar você sentado o dia inteiro, na frente da televisão, na frente do computador, no celular, o dia inteiro, você apodrecendo ali naquela cadeira, naquele sofá ali, ele vai fazer. O diabo não quer, irmão, que a gente saia de casa, venha para a igreja, que a gente vai visitar um irmão, que a gente vai... Antigamente tinha profeta, Deus dava mensagem para ele sair de casa, atravessava o bairro, ia lá no outro bairro, entregar a mensagem a pé. Hoje está fácil, hoje o profeta pega o celular, né? Põe no áudio do WhatsApp e manda para o mundo inteiro a profecia. Os profetas aí, vamos, né? Desliga o celular, vai entregar lá, vai andando lá entregar para você fazer atividade física. Porque esse é um dos piores adversários que o crente pode ter.
Primeiro que a preguiça é a mãe de muitos outros pecados. Toda pessoa que ela cai numa lascívia, numa sensualidade, ela já caiu na preguiça. A preguiça já enredou ela. E a preguiça, ela é um pecado que ela não se apresenta como pecado, mas ela é pecado. E ela não se apresenta como pecado. Você fala preguiça, né? Aqui a cama está tão gostosa aqui. Vou ficar aqui até mais tarde, né? Aí Deus está falando com você, levanta, né? Vai orar, ó. Ou você chega do serviço cansado, aquela preguiça. Ele está dando 7h30, hora de ir no culto. Aí você, liga a TV, tá passando ali o Faustão, né? Ô louco meu, não sei o quê. E você assiste ali, e a hora vai dando, e você não vai pro banho, e você não vai tomar café, não vai se arrumar. Quando vê a hora passou, a preguiça te enredou. A preguiça, que é um pecado, já te levou a outro pecado, não ir no culto e assistir o Faustão. E vai te levando pior. E a Bíblia fala sobre a preguiça inúmeras vezes. Vou citar alguns. Provérbios capítulo 21. Abra em Provérbios. O livro de Provérbios vai falar muito contra a preguiça. Porque o escritor de Provérbios sabe muito bem que a preguiça é uma arma terrível nas mãos do diabo. Irmãos, o que nós lemos em Hebreus no início? Abre aí, Provérbios 21. Né? Levantai os joelhos cansados, as mãos cansadas, e vamos fazer veredas direitas. Santidade, ela tem correlação com atividade. Você não vai conseguir alcançar a santidade sentado na sua casa, assim, ó, com a Bíblia na mão, assim, ó, filosofando. A santidade se alcança quando você, claro, de fato, lê a palavra e você pratica a palavra. Você pratica a palavra de Deus. Acharam? Provérbios capítulo 21, verso de número 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. E podemos falar do trabalho, não é só do trabalho cotidiano, é do trabalho na obra de Deus, porque todos nós somos trabalhadores. Jesus olhou a seara e falou, a seara está branca, está cheia de fruto, mas são poucos ceifeiros, são poucos que querem trabalhar. Analista, especialista, está cheio, irmão. Está cheio de pessoa que analisa. Ela levanta, ela saindo na porta da sua casa, ela olha para a seara, e ela olha toda aquela seara, cruza os braços, ela senta na cadeira de balanço, balançando, abre o livro assim, olha, e fica analisando a seara. Poderia ter feito assim, poderia ter cortado mais ali, poderia ter jogado um fertilizante daquele lado, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Analista, especialista está cheio, mas gente que vai lá e pega a enxada, pega o tesourão, pega o facão, entra, rompe dentro da seara e vai trabalhar, vai cortar, vai com fertilizante na mão, vai com o cesto para colher os frutos, são poucos. E por que são poucos? Porque muitos estão preguiçosos e ociosos, como diz a palavra. Muitos estão entregues na ociosidade e na preguiça. Antes da pessoa cair numa situação de depressão, a preguiça já pegou ela. A preguiça já derrubou ela. Ninguém fica de depressão do nada, irmão. Você aqui na igreja, dando glória, né? Girando piroleta, né? Aleluia, glória a Deus. Experimentando Deus, né? De repente, do nada, você vai cair em depressão? Não acontece assim. É aos pouquinhos, o diabo vai só. Uma preguicinha ali, uma preguicinha aqui. Como diz o livro de Provérbios, né? Um pouco cochilando, um pouco cruzando o braço. Tem um leão lá fora, igual o texto fala. Tem um leão lá fora, não vou sair não, senão ele vai me comer, vai me matar. Provérbios 19:15. Olhei um pouquinho para trás. Olha o que diz no verso 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. A preguiça faz cair em profundo sono. Antes da pessoa cair em profundo sono, ela já caiu na preguiça. Ela já caiu, ela já perdeu totalmente a sua disciplina. Provérbios 24, verso 30.
Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos, e a superfície coberta de ortigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo, um pouco cruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. E isso não encare somente no sentido físico, de dinheiro. Está falando no sentido espiritual. A sua vida, a sua vinha, seu campo, a sua vida espiritual se enche de espinho, se enche de coisas. É como um jardim que não é tratado. É como um jardim que não é cuidado. A nossa vida é como um jardim secreto. Tem que estar ali o manancial correndo, ali o rio correndo dentro do jardim. Você tem que sair todos os dias, podar, tirar as pragas que tenta, as raposinhas que tenta vir destruir, não é isso que diz o texto? A palavra? As raposinhas que tenta vir destruir a vinha. Tem que espantar os passarinhos. Tem que cuidar, tem que podar, né, a árvore, como Jesus disse, para dar mais fruto. Tudo isso envolve atividade. Você tem que fazer isso ativamente. Agora, o preguiçoso, um pouquinho ele cruza o braço, um pouquinho deitado, um pouquinho vira para lá, vira para cá e não faz nada. Vai juntando peste, praga. Vai juntando coisas ruins na sua alma, no seu coração, na sua mente, na sua vida. Quando você vai tratar uma pessoa que está num estado assim, de depressão, de abatimento, de desesperançou da vida, pessoa que está a ponto do suicídio, você vai lá, você vai ver que vai ter trabalho ali, irmão. Vai ter que podar, vai ter que cortar, vai ter que mudar, vai ter que falar, vai ter que reorganizar uma bagunça que o diabo fez. Então tudo isso envolve atividade. E assim, de repente vem a pobreza, como ladrão. E a pobreza de espírito, a pobreza de caráter, de ser, de mente, de instrução, de tudo. Mas perceba, tudo começa com a preguiça. O capítulo 15 de Provérbios diz... Capítulo 15, versículo 19. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Está bem plana, está retinho, está bonitinho. O caminho do justo, do servo de Deus, é certinho, irmão. Capítulo 13, verso 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. A alma dos diligentes, dos que têm disciplina, que são prudentes, que são cuidadosos com a sua vida espiritual, com a sua vida para com Deus, a alma engorda. Agora o preguiçoso, a alma dele se esvazia, se seca, se empobrece. Dizendo para os irmãos, o cristão, o crente, ele foi criado para a produção e para o trabalho. Pedro fala lá na sua segunda carta, no capítulo 1, que o crente deve encher a sua vida de atividades, de coisas espirituais. Acrescente o amor, acrescente a paciência, acrescente a fraternidade. Fazendo assim, enchendo a sua vida de coisas espirituais, não serão estéreis no Senhor. O crente não foi criado para ser estéril. Todos nós fomos criados para produzir algo para a glória de Deus. Nós somos criados para produzir, para trabalhar e naquele dia apresentar o fruto do nosso trabalho para Deus. Agora, como diz aquele hino, posso tendo as mãos vazias com o Senhor em me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. O crente ele foi criado para romper dentro da vinha, dentro do campo, encher o cesto. E depois, no fim da vida, apresentar. Senhor, está aqui. Agora, que triste fim daqueles que no dia do juízo vão se apresentar diante de Deus com as mãos vazias e passar a sua vida inteira sentado na cadeira, sem fazer nada para Deus. O próprio livro de Provérbios fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Provérbios 6, vai ter com a formiga. Por quê? O que a formiga faz? O dia inteiro. Você levanta lá de manhã, você passa ali naquele gramado, você vê aquele caminho. Ela já trabalha abrindo o caminho. Abre o caminho lá na graminha, aí sobe na árvore, aí umas lá em cima vai só cortando com a boquinha.
Só cortando as folhinhas vai caindo, as de baixo vai pegando e vai levando. Você passa lá 9 horas da manhã, elas estão lá. Passa 10 horas da manhã, elas estão lá. Passa meio-dia, elas estão lá. No final do serviço, você passa, elas estão lá. O dia inteiro trabalhando e juntando. Quando chega a noite, quando chega o inverno, a casinha delas, o formigueiro está cheio de folhinha, galinha, e elas estão ali dentro comendo, né? Aí lá fora não tem nada, é só sequidão, mas elas estão com a casa delas engordada, farta de alimento. É por isso que o escritor dos Provérbios vai falar para o crente, né? Vai falar para nós. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós precisamos orar, nós precisamos... Irmão, cada oração que você faz na sua casa, cada culto que você vem, é uma folhinha que você vai guardando, é um alimento, são experiências que constroem a vida do crente, cada uma delas. Pode ver, a pessoa que ela não é displicente, que ela é zelosa, que ela é cuidadosa, que ela busca o Senhor, que ela está em constante leitura, estudando a palavra, vindo na doutrina, vindo no estudo, vindo na escola dominical, vindo nos cultos, participando, acompanhando, consumindo material cristão, não perdendo seu tempo com bobeira, né? Fazendo visível, ela não cai numa situação dessa, de abatimento. Pode vir uma situação difícil, uma tribulação, mas todas aquelas folhinhas que ela juntou, toda aquela bagagem de vida cristã que ela juntou, vão lhe servir, como diz a palavra, né? Minhas lágrimas me serviram de mantimento. Os muitos choros, né? As muitas dores que ele passou na obra de Deus, cada experiência com Deus, cada palavra, lhe cria uma couraça, que na dificuldade ela não se abate. É por isso que nós vamos ver pessoas passando por momentos tão difíceis, irmão, tão difíceis. A pessoa passa por uma enfermidade terrível, passa pelo leito, passa por uma cirurgia, ou passa por uma tribulação onde ela perde tudo, como Jó. E ela não sucumbe, o seu interior não sucumbe. Ela passa pela tribulação e muitas vezes a gente vê, parece que ela está mais firme do que a gente que não está na tribulação. Porque tudo isso é uma bagagem de vida com Deus, que ela carrega com ela. É por isso que nós vamos ver Paulo falando, Paulo sendo preso, Paulo sendo conduzido e toma chicotada lá em Filipos, e é preso, leva para cá, leva para lá, julgamento, e leva para Roma. Ele sabe que ele vai morrer, que ele vai ser assassinado, que ele vai ser sentenciado à morte pelo imperador de Roma. E ele está falando, eu sou o preso de Jesus Cristo, o prisioneiro de Jesus Cristo. Não sei se eu morro agora, parto para estar com o Senhor, ou se eu fico aqui. Na verdade, não sei. Mas eu acho que eu vou ficar um pouquinho aqui ainda, preso, pregando, né? Porque Jesus pode salvar mais almas. E ele está sempre regozijando nas suas cartas. Ele está preso, você vê que a sua alma está triunfante, a sua alma está abastada. Uma coisa que nós temos que ter, irmão, todo crente tem que ter, isso faz parte da disciplina: metas e propósitos. Metas e propósitos. Nós temos que ter metas e propósitos. Você não pode ser uma pessoa que, sabe, você chega na igreja aqui e você não sabe o que você vai fazer. Você não tem nenhuma projeção para daqui um ano, para daqui a alguns anos, para daqui a velhice. Você tem que ter uma projeção. Quando eu vim para Jesus, eu propus no meu coração, uma meta no meu coração, de ser frequente, de ser participante, de ser ativo na obra de Deus. Não importa onde. Eu aceitei Jesus lá no Templo Central, em 2001. Eu entrei, irmão. Eu aceitei Jesus num dia, no dia seguinte eu já estava cantando no coral. Não sabia nem cantar, não conhecia as músicas, já estava lá. Não era membro, não tinha carteirinha. Já fui lá no ensaio. Aceitei Jesus na quarta, na quinta eu já estava ensaiando. Ou na quinta e na sexta eu já estava ensaiando. Não me lembro o dia do ensaio. Eu estava lá. Aí no ensaio o irmão convidou eu para ir numa oração na casa do irmão no dia seguinte. Aí eu já fui. E eu falei, não, agora eu vou em tudo, tô em tudo. Que der para mim ir, eu vou. E lá na casa do irmão, o irmão falou assim, não, nós vamos abrir uma campanha aqui em casa. Aí eu fui na campanha. Aí daqui a pouco, não, mas vai ter começar a fazer um evangelismo em tal lugar. Daí eu fui no evangelismo.
E eu propus no meu coração, eu vou em tudo. Tem escola dominical, vamos na escola dominical, é Santa Ceia, e é culto. Eu ainda nem não podia tomar ceia por causa não ser batizado, mas ia na Santa Ceia, participava do culto. E o que eu podia ir, eu ia. E até hoje, sou assim, o que eu puder vir, eu venho. E eu não venho porque eu quero, eu tenho necessidade disso. Eu pus uma meta, eu pus um propósito. E eu creio que muitos dos irmãos aqui também. O pastor Jair deve estar há muito mais tempo, com certeza está mais tempo que nessa meta, né, pastor? E eu não estou nem aí, não estava nem aí, irmão. Nem aí, se eu vou ser conhecido, se eu vou ser consagrado a... Não estou nem aí, se eu vou ser consagrado ia ser consagrado a diácono, a presbítero, pastor, não estou nem aí. Nem aí. Quero fazer a obra, eu quero estar ativo, eu quero naquele dia apresentar algo para o Senhor. Eu sei que cada momento não é perdido, cada momento. Cada palavra aqui não é desperdiçada. Cada palavra introdutória, cada louvor da harpa, cada irmão que vem pregar. Pode vir qualquer irmão, pode ser irmão, o irmão não é pregador, mas ele veio aqui, ele leu um texto e falou, Jesus foi, Jesus voltou, Jesus andou sobre as águas, não importa, irmão. Pode ter um erro aqui, um erro ali, mas será que tudo que o irmão falou não presta? Não, cada palavra que Deus está falando ali, ainda que tenha nossas fraquezas, né? Nossa falta de conhecimento, escorrega aqui, escorrega ali. Mas aquilo que o irmão falou, não, aquilo lá. E se o irmão leu o texto bíblico e falou um monte de abobrinha aqui, 50 minutos, pelo menos o texto que ele leu é de Deus. Pelo menos o texto que ele leu, Deus falou. Você entende? Então nada é perdido, irmão. Nada é perdido na obra de Deus. Disciplina. Disciplina do corpo. Disciplina da nossa vida. Nossa vida real aqui, humana. Orar, ler a Bíblia, participar dos cultos, frequentar, participar, estar ativo, trabalhar na obra de Deus. E Deus faz a obra. Esse mal da depressão nunca vai te alcançar. Amém?